Shalom Adonai. Shalom Adonai. Esse vídeo aqui é a primeira aula do curso de firmamento. Eu resolvi colocar no YouTube a primeira aula, é um curso de 20 aulas. Ele custa R$ 297 e o valor dele é convertido tudo em cesta básica para a família carente, tá? Eu não fico com nenhum real desse curso. Então, quem tiver interesse, eu vou deixar o telefone lá nos comentários e você faça a sua inscrição se você puder e se você gostar. Então, a primeira aula eu vou deixar no YouTube, porque ela dá uma base de firmamento e do modelo, né? Então, a pessoa vai ter uma compreensão como é o modelo nesse canal. E se você tem uma forma diferente de enxergar o mundo, você pega essas informações e adapta ao seu modelo, tá? Eu não vou discutir por causa de modelo, tá? Só estou sendo sincero na minha opinião. E outra coisa, e também em relação à plataforma, lá sai R$ 36,90 e o valor também é convertido em cesta básica, tá? Lá é a inversão magnética sem filtro, tem mais de 100 vídeos. Eu consegui resolver um problema que eu tinha feito 108 vídeos no celular e o meu celular quase que travou. Então eu deixei o celular com o menino, ele fez, acho que é backup, eu nem sei o que é, ele retirou os vídeos. Então agora eu consigo colocar todo dia um vídeo na plataforma, tá? Ontem foi um, hoje vai outro, de segunda a sexta vai ter vídeo. Eu consegui resolver o problema, porque eu faço tudo com celular, é difícil para mim, tá? Eu não uso computador, então a memória fica curta. Então como ele tirou esses vídeos, ele teve que tirar esses vídeos que já estava gravado no meu celular, porque eu estou fazendo as aulas, e aí eu estou gravando as aulas e não ia ter espaço, tá? Então eu só estou justificando. Só a primeira aula que vai no YouTube, para a pessoa ter noção desse curso, tá? Shalom, Adonai, e fica com os vídeos. Shalom Adonai. Shalom, Adonai. Essa aula aqui é a primeira aula do curso. Essa aula vai ser dividida em 3 partes. Você vai ter uma parte dela colocada hoje, uma parte colocada terça-feira e a outra parte colocada quarta-feira. Essa primeira aula terá 3 partes. Por quê? Para montar as engrenagens. Então, primeiro eu vou montar as engrenagens, você tem que entender as engrenagens, e depois vai ser colocado no último vídeo dessa primeira aula a história das 3 terras, para a pessoa compreender o firmamento depois. Então, nessa primeira aula, se você tiver a chance de imprimir esse material, imprime, porque vai te dar entendimento. Você vendo a imagem, você vai ter um entendimento muito grande, tá? Então aqui, ó, é a primeira terra. O que é a primeira terra? A primeira terra, ó, você vai ter primeiro o cubo de quartzo, tá vendo o cubo de quartzo? Você vai ter as águas primordiais, que são plasma, você vai ter o domo de quartzo e você vai ter os alicerces no fundo do cubo de quartzo. As coisas do pai não é bagunçada. Primeiramente, para você ter água primordial, a água ela toma o formato do recipiente. Então você tem que ter o cubo de quartzo. Depois você tem o Kairos, que ele vai formar, é outro cubo, que ele vai formar esse Tesseract, né? Aqui é o Tesseract. E você tem o terceiro cubo, mas ele tanto o Kairos como o Aion, eles são espirituais, tá? Só é matéria o cubo de quartzo. O cubo de Kairos, ele não é matéria e nem o cubo, o Aion. O Aion, ele é o não-tempo, que ele não existe, tá? É onde realmente esse cubo está. De uma forma para te dar visualização, esse cubo aqui ele pode estar na prateleira do Criador, tá? As pessoas estão tão cheias de si e pode estar em uma prateleira lá no céu, tá? Para você ver o tão pequeno que a gente somos aqui dentro. E aqui você tem o Kairos, que desacelera o Aion para criar o Cronos. 1000 anos no Cronos é um dia no Kairos, tá? E a primeira terra era céu vermelho. No céu vermelho, a luz ela é difusa, ela não tem ponto focal, ela não tem nem sol e ela não tem nem lua. E quem está no céu vermelho, ele consegue ver os céus. As estrelas só foram aparecer na segunda terra. Eu não vou entrar em detalhes da primeira terra,
que o terceiro vídeo dessa primeira aula, a terceira parte, vai contar a história da Terra. Então, eu só vou já mostrar, houve a inversão, e é aí que vai começar a ver o firmamento. 1/3 dos anjos cai junto com a antiga serpente, então ele vai reduzir 1/3 do firmamento, né? Depois da inversão. Então, o firmamento com estrela só começou a existir na segunda Terra. Na primeira Terra era céu vermelho, tá? Você vê todos os anjos trabalhando, porque o jato de plasma, ele vem de baixo para cima. Hoje, ele vem de cima para baixo na terceira Terra. Então, a gente vai explicar esse modelo para você ter entendimento do firmamento, de uma forma simples, porque eles retiraram o firmamento de você. Que eu disse que esse cubo de quartzo, né, ele pode estar na prateleira do Criador, porque o tempo só existe dentro do cubo de quartzo, tá? Só dentro desse cubo que tem a contagem do tempo, nascimento, morte, Gênesis, Apocalipse. Esse cubo, a duração dele vai ser de 42.712. São 35.712 até o nascimento do Messias e mais 7.000 de Apocalipse, de Gênesis Apocalipse, que vai dar um total de 42.712 anos. É isso a duração do cubo de quartzo. Aonde que eu retirei isso? Do livro dos Atlantes, tá? Essa contagem de tempo. Vamos contar as engrenagens do primeiro relógio. O primeiro relógio, ele tem 4 engrenagens, que é o céu vermelho, ele vai ter o zodíaco, que é o firmamento que está aqui em cima, e ele vai ter as circupolares, ele vai ter 2 relógios menor, tá? Ele vai ter um relógio mais alto ao extremo norte, e ele vai ter outro relógio na linha do Equador, das circupolares, um relógio menor. Então eu vou explicar essas engrenagens para você ter compreensão das aulas que vão vir em seguinte, tá? Se você compreender as engrenagens, você vai conseguir compreender toda a história do firmamento. A primeira engrenagem é o céu vermelho. Então, tá aqui o céu vermelho. Depois a gente vai explicar engrenagem por engrenagem, tá vendo? E você tem o plasma sendo lançado, tá? Aqui você tem o Sol central, que a ciência te mostra isso, que eles mostram que é o campo magnético da Terra, mas na realidade é o Sol central criando o magnetismo, as ondas eletromagnéticas para dar vida a esse sistema dentro do domo de quartzo, tá? Então você tem a primeira engrenagem, que é o céu vermelho, que dá vida a tudo. O céu vermelho hoje, ele está na parte de baixo do domo de quartzo. A segunda peça desse relógio vai ser o zodíaco, o firmamento. E os ponteiros vai ser Sol e Lua, que vai ser essa engrenagem. Ó. Você vai ter as 12 constelações e você tem Sol e Lua. O Sol só caminha embaixo dessas 12 constelações, que seria isso aqui, ó. É como se as constelações estivessem aqui embaixo do domo de gelo. Aqui é o domo de gelo. E o domo elétrico está embaixo do domo de gelo. Porque é ele que levantou essas águas, ele que criou essa cúpula, porque conforme elas foram alcançando alta altitude, elas congelaram. Então o domo elétrico está embaixo com as estrelas, tá? Só as estrelas errantes que estão fora, mas eu vou chegar lá. Então a segunda peça, você vai ter o ponteiro maior, que é o Sol, o ponteiro menor, que é a Lua, e o Sol anda debaixo das constelações, das 12 constelações. Então essa é a segunda engrenagem. Hoje, o relógio está assim, ó. A primeira engrenagem é o céu vermelho. Primeira engrenagem é o céu vermelho. A segunda engrenagem é o contendo Sol e Lua, que são os ponteiros. Tem as constelações, que são 12, que são os números do relógio, tá? Que tá aqui, ó, os números do relógio. E você tem 2 relógios menor no firmamento. Você tem um, que são as circupolares do norte, e você tem o outro relógio menor, que são as circupolares do sul, que eles não mostram isso, porque lá é onde está sendo feito a repetição que vai ser explicada nesse curso. Seria isso aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? É onde está a Polaris, a outra engrenagem,
e a outra engrenagem onde está a Hidra, tá? Ó, pra você ver que eles colocaram 2 dragão, mas isso eu vou explicar, você vai ter uma aula específica para isso. Você tem a constelação Dragão nessa primeira Círculo Polaris e você tem o segunda dragão, que é a Hidra, que está na outra Círculo Polaris. Elas estão fazendo a repetição. Aqui são as outras 2 engrenagens, só que essas 2 engrenagens elas estão no firmamento. Eu só coloquei do lado de fora para você ter entendimento, que é isso aqui, ó, que seria essa engrenagem e mais outra aqui, tá? Então você tem essa aqui é do extremo norte, que é essa aqui, é onde está a Polaris, ó, tá vendo? E aqui tem a outra engrenagem, que é onde está a Círculo Polaris. Tá vendo aqui, ó? Seria isso aqui, ó. O observador no Polo Norte, ó, aqui é o zenite, ó, aqui é zenite, ó, onde é o Polo Norte, tá vendo aqui, ó? Quando ele olha para o extremo norte, ele vai ver a Círculo Polaris, tá vendo aqui, ó? Do norte, é onde está a Polaris, tá vendo aqui, ó? A Polaris, ó. E a outra engrenagem, ela tá aqui, ó. Nessa imagem, vai te dar compreensão. É como se você estivesse montando uma carruagem, tá vendo, ó? Esse zodíaco, né? Ele tá aqui no meio, ele tá aqui em cima, ó, tá vendo? Ele tá sobre essas 2 Círculo Polaris, tá vendo? Isso aqui é baseado no modelo de terra plana. O firmamento é assim, você não consegue montar firmamento na terra globo, tá? Não consegue. E é isso aqui meu pai me ensinou desde os 12 anos, tanto ele como um relojoeiro judeu, e eu vou ensinar da forma que eu aprendi. Para você ver que quando ensina você em forma de engrenagem e você tem as imagens para estudar em casa, ninguém te engana, filho. Você é um anjo, você vai conhecer, você vai começar a lembrar do firmamento. Eles não explicam isso porque é uma forma de você voltar à sua origem. Compreende o que eu estou ensinando? Isso você já sabe, eu só vou fazer você relembrar. Você é um guerreiro celestial. E essas 2 Círculo Polaris, elas trabalham junto. Tá vendo aqui, ó? É como se tivesse um peão de engrenagem aqui rodando. Só que isso é holografia, tá? Então eu estou te dando a compreensão para você entender. E o firmamento, ele está aqui em cima, ó, as 12 constelações. Tem uma compreensão. Imagine que você é o observador, você está no Polo Norte. Quando você está olhando ao extremo norte, você está vendo a Polaris, tá vendo? Ó? Imagine que aqui é uma roda da carruagem. E quando você vira para cá, você vai ver ela no horizonte, a outra roda. É como se ela tivesse assim, ó, a roda da carruagem estivesse em diagonal. Essa roda teria suspensa do chão e essa colada no chão. É como se ela tivesse assim a carruagem, inclinada, tá? E aqui você está vendo as Círculo Polaris do Sul, tá? Depois eu vou explicar quem são, tudo quem está no centro, vou te mostrar tudo. Tudo aqui tem uma história, tá? Então você teria as 2 rodas da carruagem e aqui as 12 constelações é como se fosse o assento dessas 2 rodas da carruagem, tá bom? Você tem 4 engrenagens hoje. A primeira engrenagem é o céu vermelho, onde está sendo lançado o plasma, onde está o Sol central, né? Vamos dizer assim, que seria essa engrenagem. Depois você tem a segunda engrenagem, que é o zodíaco, né? Onde está as estrelas, e você tem Sol e Lua, que são os ponteiros, e as estrelas são a numeração do relógio, que seria isso aqui, ó, a segunda engrenagem. Você tem Sol e Lua, e o Sol caminha pelas 12 constelações. Ele caminha embaixo das constelações, tá? As estrelas estão coladas no domo de rocha, no domo de gelo. E depois você tem os 2 relógios menores no firmamento, que seria isso aqui. As Círculo Polaris do Norte e as Círculo Polaris do Sul. Tá vendo aqui, ó? É isso que quase eles não ensinam, eles tiram o entendimento das pessoas. Isso aqui está mais alto e essa roda de engrenagem está menor, que seria essas 2 engrenagens, tá vendo? Essa aqui é do extremo sul e essa aqui é do extremo norte, tá vendo? Onde está a Polaris. Então, extremo sul, onde está a Hidra, eles instalaram a Hidra aqui para dar a repetição, e aqui está a constelação Dragão, para também ocasionar a repetição. Só que a constelação Dragão, ela é holográfica.
Depois eu vou fazer o vídeo explicando tudo isso aí. Quem está na plataforma já sabe aonde que ele está preso, mas aqui eu vou ensinar com mais riqueza de detalhe. Você vai entender a guerra celestial todinha, tá? Então, nessa primeira parte, eu te apresentei as 4 engrenagens, tá? Ó, as 4 engrenagens. Você vai ter as imagens para imprimir, tá? Continuando e explicando esse modelo. Esse modelo é baseado no livro dos Atlantes. Você tem o Sol e você tem a Lua. Você tem o domo elétrico embaixo da cúpula de gelo. E você tem a cúpula de quartzo. Esse espaço aqui, ó, entre a cúpula de quartzo e a cúpula de gelo é chamado de éter-esfera. Aqui, ó, é onde está as estrelas errantes, tá? As estrelas errantes não estão dentro da sua dimensão. O único que está dentro da sua dimensão é Vênus. Só Vênus que está aqui dentro. O restante não está na terceira dimensão. Vai existir uma aula para explicar como que as dimensões interagem. Eu acredito que vai ser uma das aulas mais lindas. Vai te dar uma compreensão gigantesca como que as dimensões interagem. Eu acho que as pessoas não têm essa compreensão, porque é um capítulo do livro dos Atlantes, tá? Explica de uma forma que vai te dar um entendimento gigantesco e eu vou colocar aqui quase em uma das aulas finais do curso. Então, para você compreender o modelo, ó, você tem a cúpula de gelo, ó, cúpula de gelo, o domo elétrico dentro da cúpula de gelo na terceira terra, e você tem as estrelas errantes, também Sol e Lua, fora da sua dimensão. Eles estão na éter-esfera, estão embaixo do domo de quartzo. Você está sendo protegido dessas estrelas errantes, desses anjos caídos. Estrela é anjo, tá? Então, eu vou estar, na hora que acabar esse primeiro capítulo, a gente inicia a segunda aula e vai dar uma explicação gigantesca nesse sentido de estrela, para a gente começar a explicar o firmamento. Então, nessa parte de hoje, eu vou terminar por aqui. E você assiste a aula e monta no seu entendimento esse modelo que você vai conseguir compreender o firmamento, tá? Vai ser... Eu fico muito entusiasmado com esse projeto, com esse curso, porque vai te dar um entendimento grande. Você vai ver a hora que eu for explicar o firmamento mesmo, quem são as constelações que o Criador escolheu. Então, tem um pouco de paciência nas perguntas, porque está começando as aulas agora. Deixa para você fazer pergunta no final do curso, porque vai vir muita coisa que às vezes você vai fazer uma pergunta, uma aula vai te responder sua pergunta, tá? Não, eu falei que todos podem fazer pergunta, fica à vontade, mas talvez o tempo meu é curto também, é muita coisa que eu faço. Então deixa para você fazer suas perguntas no final do curso, vai marcando suas dúvidas e depois para cada um eu tiro um tempo e consigo explicar tudo pessoalmente as dúvidas que a pessoa tem, tá bom? Então amanhã vai ter a continuação dessa aula, tá? É a segunda parte da primeira aula, explicando primeiro o modelo. Você tem que entender tudo. Quem são os portais, quem são os buracos negros, tá? Então tem que montar todo o modelo primeiro. Quem são as constelações? Existe um total de 88 constelações, mas na realidade o Criador ele só desenhou 48 constelações. O Evangelho das Estrelas é contado com apenas essas constelações. A igreja, no século XV, século XVI, acrescentou mais 40 constelações, que vai dar um total de 88, tá? Mas a história do Evangelho das Estrelas não é contado nas 88, é contado na 48. 48 foi o Criador que desenhou. As outras 40, elas foram criadas, mas o Criador não contornou elas. Foi conhecimento de homem, os homens que colocaram essas 40, para te confundir, essa é a verdade. Eles fizeram isso para confundir. O curso vai te explicar tudo, tá? Então você fica hoje com a primeira parte e amanhã eu coloco a continuação da segunda parte dessa primeira aula, tá? Ela vai ter 3 partes. Shalom Adonai. Shalom Adonai. Shalom Adonai. Agora a gente vai começar a segunda parte da primeira aula, né? A gente dividiu a primeira aula em 3 partes.
eu quero que você não siga para frente enquanto você não conseguir compreender o modelo. Senão você não vai ter entendimento das aulas futuras. Então, a hora que terminar essa aula, essa segunda parte aqui, ela já vai te dar o modelo por inteiro, como é o firmamento e como é na Terra. Então, você tem que ter o entendimento desse modelo para você poder ir para as 19 aulas. Vamos dizer que você tem uma cosmovisão, uma cosmologia diferente, uma concepção de mundo diferente. Você pega essas informações dessa aula e transfere para o seu modelo, tá? Mas não vá para a segunda aula, segunda-feira, não compreendendo o modelo. Porque se você imprimir as folhas, você vai ter um entendimento gigantesco. Então, nessa segunda parte, eu vou terminar o modelo. Eu vou explicar todas as partes desse modelo e aí nós vai começar para firmamento, guerras celestiais, tudo. Tanto é que a terceira parte aqui, eu vou colocar a terceira parte dessa primeira aula, eu vou colocar a história da Terra e o firmamento em termos de zodíaco, a volta que ele deu, todinha, tá? A terceira parte vai ser a história da Terra, tá? Para você compreender como foi lá na primeira Terra, a primeira inversão, o giro de 72 graus, a segunda inversão, como que ligou o relógio, você vai compreender tudo isso aí, tá? Aqui você tem o modelo, né? Você tem o domo de quartzo, você tem os alicerces, você tem o cubo de quartzo, para ter as águas primordiais, você tem o Kairos, né? Que vai formar o Tesseract, e você tem o Aion, que é o não-tempo. Então, a primeira peça do relógio é o céu vermelho, a primeira engrenagem que eu te apresentei, certo? A segunda parte, a segunda peça é o firmamento do relógio e o Sol andando pelas constelações, que vai ser isso aqui, ó. Você vai ter o zodíaco, né? As 12 constelações, que são salões celestiais, 12 salões celestiais. Você vai ter o Sol, que ele caminha pelas constelações, e você tem a Lua, que é o ponteiro menor, tá? O Sol é o ponteiro maior. E depois você tem dois relógios menores que estão no firmamento, que seria isso aqui, ó. Que seriam duas engrenagens que estão aqui dentro dessa engrenagem. Então, uma é a Círculo Polar Norte, que eu vou te mostrar, que é onde está a Polaris, né? Ó, o centro é a Polaris. E a outra engrenagem vai ser a Círculo Polar Sul. Tá vendo aqui, ó? Que é onde está a Hidra. Para você entender o que eu estou falando, seria isso aqui, ó. Você tem a Círculo Polaris Norte e a Círculo Polaris Sul. É as duas rodas da carruagem que estão no firmamento, né? Você já aprendeu 4 engrenagens. A primeira, céu vermelho. A segunda engrenagem é o zodíaco. E o zodíaco tem 2 engrenagens menores. Então, você aprendeu 4 engrenagens. E essas 2 engrenagens, elas estão assim no céu, ó. É as rodas da carruagem. E elas estão dentro da segunda engrenagem, que é o zodíaco, tá bom? E agora eu vou colocar a imagem do modelo dessas 4 engrenagens montadas. E depois a gente vai para a quinta engrenagem agora. A quinta engrenagem, ela é assim, ó. Você tem aqui, ó, era de peixe, era de aquário, era de capricórnio, sagitário, e depois você tem escorpião. Aqui é a quinta engrenagem. É onde está um salão celestial, que chama o Fiuco, o outro salão celestial, que chama a Águia, e você tem o outro salão, que é escorpião. Aqui são 3 constelações, e elas giram. Conforme a Polaris vai para o centro, aqui se move e troca um salão. Por isso que o zodíaco tem 13 constelações, né? Ele tem 12, mas é mencionado 13, porque que é o Fiuco e depois que é a Águia. E as pessoas não sabiam o que é isso. Essa é a quinta engrenagem que ela vai trocando de salões, tá? Depois eu vou explicar em um vídeo, né, nas guerras celestiais, porque que esses salões são trocados. Que seria isso aqui, ó, no firmamento. Tá vendo aqui, ó? Seria isso aqui, ó. Constelação de Ofiuco, a constelação de Águia e a constelação de Escorpião.
elas são a quinta engrenagem. Agora a gente vai ensinar a sexta engrenagem. E para você compreender a sexta engrenagem, eu tenho que ler algo para você. Ó. A palavra do Criador nos céus. Salmo, capítulo 119, versículo 89. Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. O Criador colocou a sua palavra não somente nas Escrituras, mas também nos céus. Então, se você ler aqui, ó, para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. O que isso quer dizer? O Criador, ele contou de Gênesis a Apocalipse no firmamento. Só que ele contou com 48 constelações. Ele contou essa história, tá? E aí, o que aconteceu? A partir de 1600, 1500, tudo quanto é astrônomo, até chegar nessa época futura, o que eles iam descobrindo nas constelações, eles iam contornando e eles foram acrescentando. Então, eles acrescentaram mais 40 constelações. O Criador só colocou 48 que ele contornou. Essas constelações todas existiam, mas que ele contou a história só é somente 48. Então, essas 40 que eles colocaram acaba confundindo. Eu vou mencionar quem são as 40, mas a gente vai falar só sobre as 48, porque a história do firmamento está contada só sobre as 48, que vem ser essa imagem, ó. 48 constelações é contada a história de Gênesis a Apocalipse. Depois, essa imagem aqui, e junto com as imagens do Zodíaco, são mais de 20 imagens. Eu vou ceder só no final, tá? Essas aqui. Essas aqui vai ser um presente. Isso aqui é tirado de um livro antigo, tá? E eu tenho esse livro. Então, eu vou ceder essas imagens. Na última aula do curso, eu vou dar as 20 imagens, porque eu vou usar ainda no YouTube, então essas aqui eu não posso mostrar ainda, e elas estão em estudo ainda, certas coisas. Então, só no final do curso, eu vou dar essas imagens, né? São várias imagens, eu vou dar elas de presente. Eu vou dar também a do zodíaco mais velho do mundo. É o primeiro zodíaco, e é o zodíaco mais perfeito que tem. Eu vou dar eles de presente. Se eu esquecer, vocês me lembram, tá? Eu vou dar essas imagens de presente, e tanta do zodíaco. Então, a sexta engrenagem, elas estão dentro das 12 constelações. Cada constelação é um salão celestial, é o maior salão. E atrás desse salão tem mais 3 salões, que seria isso aqui, ó, que seria essa imagem. Você tem 12 constelações e mais 36 constelações menores. A ciência, a astronomia agora, eles chamam isso de decanos. Eu não vou chamar de decanos, tá? Eu vou chamar de salões celestiais menores, porque é assim que está nos mapas antigos. Então, Libra, ela tem mais 3 salões atrás dela, que são salões menores, e que complementa a história de Libra, certo? E cada parte da história é dividida em 4 partes, usando 3 constelações maiores. Depois eu vou explicar isso, tá? Mas vamos se pegar agora nas engrenagens. Então, você tem a sexta engrenagem, dentro desse firmamento, contendo 36 engrenagens menor, distribuída 3 constelações, 3 salões em cada constelação maior. Deu para entender, né? Você tem, ó, 12 com 36, 48 constelações. A história do firmamento é contada em 48 constelações. Então, você tem, na sexta engrenagem, 36 engrenagens menores, 33 salões celestiais menores, e cada salão, cada 3 salão, foi distribuído para cada constelação maior. Então, você tem 3 salão menor aqui, 3 salão menor aqui, e se você pegar 3 vezes 12, que são 12 constelações, dá 36 salões menores, que são 36 engrenagens contidas na sexta engrenagem. Dá para entender, né? Isso não é difícil, tá? Vou deixar a imagem. Então, essa é a sexta engrenagem. Depois a gente vai contar a história do Evangelho, tá? Vai ter um capítulo para contar isso. Então, ao longo do curso, vai te dando entendimento. Mas você tem que montar o firmamento. Essa aula, que está sendo dividida em 3 partes, não passa para a segunda enquanto você não entender o modelo. Mas eu vou juntar todas as engrenagens em uma só,
vai explicar o modelo. Agora vamos para a sétima engrenagem. Quem que é a sétima engrenagem? A sétima engrenagem é onde está a éter esfera. Aqui está o éter, tá vendo? O éter está aqui, ó. Nesse desenho aqui foi colocado as estrelas errantes aqui. Elas não estão aqui, tá? A única que está aqui é Vênus, tá? Vênus está aqui. Só Vênus que está na terceira dimensão. Aqui, ó, você tem aonde é o éter esfera, é onde tem as outras estrelas errantes. Elas estão acima do domo elétrico e da cúpula de gelo, tá? Então, eles não estão aqui, tá? Sol e Lua aqui é holográfico. Tanto é que o Sol está na quarta dimensão e a Lua está na segunda. As dimensões interagem aqui dentro. Depois eu vou explicar isso. Então, você tem o éter esfera, que eles estão aqui, as estrelas errantes. Essa é a sétima engrenagem. Para te dar em compreensão, essa é a sétima engrenagem acima do firmamento. Eles estão acima do domo elétrico, acima da cúpula do gelo, vem o éter esfera. É entre o domo de gelo até chegar o domo de quartzo, que é isso aqui, ó. Que vai ser isso aqui, ó, tá? O domo de... Aqui tem o domo elétrico, onde está as estrelas. Tem o domo de gelo. E entre o domo de gelo até chegar o domo de quartzo, é onde fica a éter esfera e as estrelas errantes, tá? Nessa imagem, você vai compreender, ó, o domo elétrico, né, a terceira terra, né, tá vendo aqui as terras além do domo, você vai ter todos os planetas, menos Vênus, porque Vênus está aqui na terceira dimensão, está dentro do domo elétrico, e você tem todos eles aqui, ó, tá vendo, ó? Todos eles fora da cúpula de gelo, até chegar o domo de quartzo. Então, você tem as estrelas errantes aí dentro. Então, aqui, ó, para você compreender, você tem a terceira terra, né, ó. Você tem a cúpula, que é domo elétrico, que é a cúpula de gelo. Na primeira dimensão, agora ninguém está habitando, tanto é que a Lua, ela está na segunda dimensão, junto com Mercúrio. Então, na segunda dimensão, você tem Lua e Mercúrio. Tá vendo aqui, ó? O elemento químico dele é o Mercúrio. Então, você tem a Lua, que é de prata, e você tem Mercúrio na segunda dimensão. Na terceira dimensão, você tem Vênus, tá vendo aqui, ó? Vênus está aqui. Vênus é cobre, tá vendo, ó? Na quarta dimensão, você tem o Sol. O Sol, ele é considerado ouro na tabela periódica, tá vendo aqui, ó? Cada um tem seu elemento e existe uma razão. Depois eu vou explicar tudo isso aí, um por um. Depois você tem Marte, né? Marte é ferro, né? Você tem até Daniel falando que barro e ferro seriam misturados. Depois você tem Júpiter. Júpiter é representado pelo estanho, tá vendo aqui, ó? Na tabela periódica, né? E depois você tem Saturno, que é Cronos, que é o tempo. E Saturno é representado por chumbo, tá? Aí, ó. Depois eu vou te explicar. Cada um aí tem um motivo disso aí, tá? Dele ser isso aí. Então você compreendeu que essa aqui é a sétima e última engrenagem, tá? No éter esfera, que você tem o domo elétrico, né? Depois a cúpula de gelo e o domo de quartzo. Então essas estrelas errantes, menos Vênus, tá? Entre o domo de quartzo e o domo de gelo, tá? A cúpula elétrica e a cúpula de gelo. Nessa segunda parte da primeira aula, você compreendeu como são e como funciona as 7 engrenagens, as 7 rodas que Ezequiel viu lá de cima. Ele viu de lá de cima 7 rodas, tudo isso aí girando, tá? É isso que ele viu quando ele estava com o Criador. Ele viu as 7 rodas, ele estava em cima do domo de quartzo, por isso que ele viu todas as rodas, todas as engrenagens trabalhando, tá? Então, não passe por vídeo à frente sem você ter tido esse entendimento. Você tem que pegar as imagens, imprimir as imagens, e conforme você vai vendo o vídeo, separa o vídeo e vai analisando na imagem. Aí você vai aprender. Você tem que saber como que funciona as 7 engrenagens. Shalom Adonai. Até a próxima aula. Shalom Adonai. Shalom Adonai. Continuando a terceira parte da primeira aula, tá? Então aqui, ó, você tem
a primeira engrenagem, né, que é o céu vermelho, que está lá embaixo. Você tem a segunda engrenagem, que é o firmamento, com as 12 constelações. E no firmamento também você tem as circupolares, né, do norte, onde está Polaris, e as circupolares do sul. Você tem a outra engrenagem, que vai ser as 3 engrenagens menores, que é a troca de salões, a Ofiuco, a Águia e Escorpião. E você tem mais 36 salões, que cada 3 salão é o comprimento das 12 constelações. E você tem as 7 estrelas errantes no firmamento, só que elas estão na heteroesfera, fora do domo de gelo e abaixo do domo de quartzo, girando. A única estrela que está na terceira dimensão aqui com nós é Vênus, tá? E todas essas engrenagens giram em torno da Polaris, tá? Todas, até essas aqui, ó, as circupolares do sul, elas estão grudadas no firmamento e estão girando com as 12 constelações e com as outras 36 constelações menores, não em tamanho, mas em termos de grandeza, porque aqui são salões celestiais e os salões maiores são os 12 salões, que é o zodíaco. E esses aqui são os 3 salões que ficam atrás desse salão celestial. Então você tem o salão celestial de Libra, que você é como se você entrasse por aqui e depois você saísse pela porta do fundo e teria mais 3 salões celestiais menores, tá? É isso a compreensão lá do céu. Nessa aula aqui, a gente vai falar quem são os buracos de minhoca, que é os buracos negros, e quem são os portais no domo elétrico. Você tem 7 portais e você tem 7 buracos negros. Você já reparou que as coisas do Criador, tudo é 7? Você tem 7 engrenagens, né? E você tem 7 buracos negros e 7 portal, tá? As coisas do Pai, tudo é certo. Não tem nada bagunçado, igual eles mostram no firmamento. Ó, aqui é o nosso modelo, né? Você tem, ó, o domo de quartzo, você tem o domo elétrico, você tem a cúpula de gelo, né? Que é o domo de gelo. Você tem os alicerces, você tem o cubo de quartzo, depois você tem o cubo de Kairos e depois você tem o Aion, onde está o não-tempo, né? Ele atemporiza, lá é o Aion. Então, ó, para você compreender aonde que tá os portais elétricos. Os portais elétricos, você tem 7 portal elétrico no domo elétrico. Os portais ficam aqui, ó, no domo elétrico, tá vendo? Ó, eles estão no domo elétrico. E depois você tem 7 buracos negros no domo de quartzo, que vai ser a entrada dele, e a saída dele vai ser no cubo de quartzo. Tá vendo aqui, ó? Então aqui é o buraco negro. É como se você vai os anjos que vêm aqui visitar a gente, o que eles fazem? Eles entram pelo portal, né? Quando eles estão saindo, eles entram pelo portal no domo elétrico, vai passar pela entrada do domo de quartzo, que é o buraco negro, e vai sair pelo cubo de quartzo. Se ele estiver entrando, ele faz o caminho inverso. Aí ele vai entrar pelo buraco negro no cubo de quartzo, o buraco negro vai ter a saída no domo de quartzo e vai adentrar o portal que está no domo elétrico e entra aqui. Então, ó, os portais, eles ficam no domo elétrico e você tem 7, e você tem 7 buracos negros. Você tem a saída e a entrada dele. Se ele estiver saindo do cubo de quartzo, do domo de quartzo, vai ser a entrada e o cubo vai ser a saída. Se ele vier ao caminho inverso, quando ele vem chegando, o cubo de quartzo vai ser a entrada e o domo de quartzo vai ser a saída, tá? Inverte. Para te dar uma compreensão maior, vamos dizer que o anjo está indo embora. Passou pelo domo elétrico, né? Pelo portal, né? Que está no domo elétrico. Quando vai chegar aqui no domo de quartzo, ele vai ter a entrada do buraco negro e a saída no cubo de quartzo. Então, ó, ele entrou pelo domo de quartzo, que seria essa imagem, e vai sair pelo cubo de quartzo, que vai ser essa imagem, tá? Então, o raciocínio é fácil. Você tem 7 portal e você no domo elétrico e você tem 7 buracos negros, tanto no domo de quartzo como no cubo de quartzo, que vai ser entrada e saída, ou saída e entrada, inverte. Conforme o caminho que ele está fazendo, vai ser inverso a entrada e a saída. Isso é simples. Agora aqui no modelo, quem são os 7 portal no domo elétrico? Você tem
Você tem um portal que é Órion, a constelação de Órion, que é usada a estrela Betelgeuse, que é o olho de touro. Depois você tem o outro portal, que é a constelação de Touro, que é usado as Pleiades. Depois você tem o outro portal, que é a constelação de Cão Menor, que é usado a Sírius, a estrela Sírius. Depois você tem o outro portal, que é o Cruzeiro do Sul, que é usado a Rúbia, a estrela Rúbia. Depois você tem a outra constelação, o outro portal, que é Lira, que é usado a estrela Vega. Depois você tem o outro portal, que é a constelação de Cisne, que é usado a estrela Deneb, dessa constelação. E depois você tem a constelação de Águia, quer dizer, que é usado a estrela Altair, tá? Então você tem, para você compreender, você tem 7 portais no domo elétrico. Você tem a constelação de Órion, Touro, Cão Menor, Cruzeiro do Sul, Lira, Cisne e Águia, usando as estrelas Betelgeuse, da constelação de Órion, usando as Pleiades, da constelação de Touro, usando a estrela Sírio, da constelação Cão Menor, e usando a Rúbia, do Cruzeiro do Sul, e usando a estrela Vega, da constelação de Lira, usando a estrela Deneb, da constelação de Cisne, e usando a estrela Altair, da constelação da Águia, certo? Então você tem os 7 portais no domo elétrico. A coisa nova que você vai aprender aqui, que vamos supor, você tem o portal de Órion. Então, o buraco negro, quando você entra pelo portal de Órion, você vai usar o buraco negro de Órion. Aqui no domo de quartzo tem 7 buracos negros. E no cubo de quartzo tem 7. Então, eu vou adentrar pela constelação de Órion. E eu vou sair pelo buraco negro de Órion. Então, se tem 7 portais elétricos, tem 7 buracos negros. Agora, eu vou te mostrar um vídeo um anjo usando o portal das Pleiades, que está em Jerusalém, tá? Ele codifica, o firmamento codifica sobre Jerusalém o portal das Pleiades, tá? Então eu vou te mostrar esse vídeo que esse anjo usou esse portal das Pleiades, aqui no portal elétrico, depois ele usou o buraco negro das Pleiades, tanto entrada como saída, para sair tanto do domo de quartzo e pelo cubo de quartzo, tá? Vou mostrar o vídeo para você ver. אתה מצלם? אתה רואה? אני רואה, מה זה? תגיד, שתינו יותר מדי? לא, לא. לא, לא, כולנו רואים את זה. מה זה? 5 עיניים. שיו! יואו! רוד, בלין. מה מה זה? זה, אמא? וואו! רוד, בלין. מה מה זה? זה, אמא? מה זה? ראית? יו בנברות. ראית את זה? תראה, יש שם עוד. הנה, תראי שמה. מה זה? אמא, לדור. ג'ודאיזם, מה זה? זה סמלים. יואו. זה לא אמיתי. Agora que você aprendeu quem são os 7 portais no domo elétrico e os 7 buracos negros que estão no domo de quartzo e no cubo de quartzo, que é entrada e saída, ou entrada e saída, conforme o caminho que você faz, que os anjos faz, você vai aprender quem é a porta do céu. A porta do céu é a Polaris. Ela foi colocada a 33 graus, tá? No terceiro reino. E agora ela está retornando. Quando a Polaris ela está no centro, o que acontece? Ela abre a porta do céu. Aqui você não precisa nem de portal elétrico e nem de buraco negro, tá? Aqui vai até o Aion, tá? Tanto é que quando tiver os 3 dias de escuridão, por isso que é mencionado lá em Isaías capítulo 27, versículo 1, que o Criador vai ficar na porta, tá? Porque os dragão vão tentar sair. Então, a antiga serpente e o Criador vai estar na porta dos céus, porque aqui abre, quando a Polaris cola aqui, ela abre a porta dos céus. É a coisa mais linda, o firmamento, né? As coisas do Pai, você viu que é tudo perfeito. Agora você vai aprender quem é os corredores do céu, tá? Os corredores do céu, você tem Sagitário, Touro, Gêmeos e você tem Escorpião. Eles são os corredores do céu.
Tanto é que quando Adão pecou lá no terceiro céu, ele foi colocado no corredor de touro. Ele não entra na era de touro, ele percorreu o corredor de touro. Ele vem aqui, ó, vai indo, vai indo. Quando chega aqui na metade, ele entra na nossa dimensão, né? Na nossa terceira dimensão. E para você ver que coisa linda, até os índios Cherokee comenta que os mortos caminham pela Via Láctea, são guiados pela luz da Via Láctea. Por que são guiados pela luz da Via Láctea? Porque eles estão indo para a Ursa Menor e a Ursa Maior, o Curral Menor e o Curral Maior, é onde estão as almas esperando a vinda do Messias para retornar por 7 anos de festa, né? Quando houver o arrebatamento. Por isso que primeiro ressuscita os mortos, porque já estão colados lá na porta. O Evangelho das Estrelas é perfeito. Você vai aprender quem são os portões do céu. Conforme você vai caminhando pelos corredores, né, que você entrou aqui no meio da Via Láctea, tá vendo? Você entra aqui, quem que são os portões para você adentrar o salão de touro e o salão de gêmeo, né, que é os corredores. Os portões estão na constelação de Órion, porque a constelação de Órion é um portal. Então eu vou te mostrar. O portão é a constelação de Órion, você tem a constelação Salão de Gêmeo e você tem o Salão de Touro. É a coisa mais linda, né? Nossa, eu fico maravilhado com isso aqui. E nos portões que estão na constelação de Órion, você tem a entrada do céu vermelho e a entrada do céu azul. Você tem 2 portões, né? Você está para entrar no céu azul e para adentrar o portão do céu vermelho. Quem são elas? Uma é a da entrada do céu vermelho é a Betelgeuse e a da entrada do céu azul é a Rigel. Essa aqui é a estrela Rigel. Ela é o portão do céu azul na constelação de Órion. E essa aqui é a estrela Betelgeuse, que da constelação de Órion, ela é a entrada do céu vermelho. Ela é o portão do céu vermelho. É muito bonita as coisas do Pai, né? E aqui, ó, você tem a Betelgeuse da constelação de Órion e a Rigel na constelação de Órion, só que ela é a entrada do céu azul. A entrada do céu azul, portão do céu azul, entrada do céu vermelho, portão do céu vermelho. Essa aqui é outra imagem, ó, as 3 Marias, né? Constelação de Órion. Rigel, entrada do portão do céu azul, e a Betelgeuse, que é, bem dizer, a saída para o céu vermelho, né? É lindo as coisas do Pai. São 2 portões. Aqui você entra e você vai sair no céu vermelho. E agora, quem são os portões da constelação de Sagitário e Escorpião? Então você vem aqui, ó, você tem a Cruzeiro do Sul, tá vendo aqui, ó? Os dois portões, tanto do céu vermelho como do céu azul, está localizado na Cruzeiro do Sul, ó, Escorpião e Sagitário. Tá vendo? As coisas do Pai é perfeita. E Cruzeiro do Sul também é portal. O portão vai ser a estrela Rubi, tá vendo aqui, ó, Rúbdia, né? A estrela Rúbdia, que vem também de Rubi, tá? Que eles falam estrela K-Klux, tá vendo aqui, ó? Entrada do céu vermelho. E a entrada do céu azul é essa aqui, é a estrela de Magalhães, tá vendo? Cruzeiro do Sul é portal. Se você ver aqui, ó, a Rúbdia, ela tem mais o tom para o vermelho, ó, tá vendo? E você vê a estrela de Magalhães, ela está no azul. Então aqui é o portão do céu azul e portão do céu vermelho dos corredores. E ela está num portal que é o Cruzeiro do Sul. Para você compreender o que eu estou te falando, quando você chega na constelação de Órion, ele vai ter um portão para o céu azul, que é a entrada, e o portão do céu vermelho, que você está saindo por ele, para adentrar essas dimensões do portal elétrico, os céus e outras dimensões, tá? Você viu que é tudo perfeito. Você vai ficar com um vídeo agora explicando isso até melhor. E a primeira aula deu para você ter muito entendimento do modelo. Na segunda aula, eu venho explicando agora os 10 céus e as 12 dimensões, tá? E como ele se interage, as estrelas errantes, nessas dimensões. É também uma aula que vai ser linda. A gente está explicando o modelo primeiro, tá?
Então, na segunda aula, você vai ter a explicação das 12 dimensões e dos 10 céus que Enoque comenta, e vai te dar um entendimento gigantesco, tá? Shalom Adonai.